Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e seja muito bem-vindo ao Dupla Economia. Neste vídeo eu quero apresentar um fundo imobiliário de papel da Valora, fundo de investimentos imobiliário. Ele tem o código VGIR11 e ele investe especificamente em CRIs atrelados ao CDI. Para mais detalhes, vem comigo logo após a vinheta. Sempre lembrando, este vídeo não é recomendação de investimentos. Cabe a cada investidor, a cada pessoa individualmente tomar as suas decisões. Eu já coloco na tela para vocês, eu estou utilizando aqui o Status Invest. Então a gente tem aqui o VGIR11 Valora, né, que é um fundo de investimentos da Valora. Mais especificamente eu vou mostrar para vocês em CRIs atrelados ao CDI. Lembrando, pessoal, o CDI é uma taxa de juros que corre muito próxima à taxa Selic de juros do país. Hoje está em 13,75. No caso do CDI, ele vai rodar ali 10 pontos abaixo, mas você sempre tem que verificar se os juros estão subindo ou diminuindo, o que vai impactar ali no que você recebe em dividendos deste fundo. Eu trouxe esse fundo aqui também porque ele é um base 10. O que eu quero dizer com base 10 é que ele está próximo de R$10, então ele é mais fácil de ser adquirido. Olha só o valor atual dele, R$ 9,97. Nós estamos aqui em novembro de 2022. E olha o dividendo dele, yield, que interessante. 14%, hein? Ele pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,41 por cota. Se você entrar no site do Status Invest e tá vendo isso aqui, ó, pô, desvalorizou tanto? Não é, pessoal. Houve neste fundo um desdobramento. Esse fundo custava 10, na casa de R$100 e ele foi desdobrado em 10. Então por isso que hoje ele custa R$10, ele próximo a R$10. Pode estar um pouquinho mais, um pouco abaixo, dependendo. Mas hoje está em R$ 9,97 e ele caiu de 100 para 10 porque houve o desdobramento. Então a gente tem mais cotas disponíveis no mercado para adquirir. Então quem tinha uma cota, essa cota se transformou em 10 cotas. Então nós temos aqui outros dados, por exemplo, ó, valor patrimonial, R$ 9,64. A gente pode ver pelo meio do PVP, o PVP é onde a gente consegue verificar se um fundo está mais caro do que deveria, se está mais barato. Aí outras questões vai acabar acarretando para estar mais caro ou estar mais barato. Mas pelo PVP é um indicador que eu vejo se está mais caro ou mais barato. Acima de 1. Ele está mais caro, abaixo de 1. De maneira geral, ele está mais barato, né? De maneira simples, para a gente poder entender. Então, ele está aqui 1,03, ou seja, ele está 3% mais caro que o valor patrimonial por cota neste mês. De repente, esse valor pode até mudar futuramente. Dois dados muito importantes que a gente pode verificar desse fundo aqui, apesar de ele estar mais caro, né? Está aqui o PVP de 1,03. É a liquidez média diária que está acima de 4 milhões de reais. Olha só, acima de 4 milhões de reais, hein? Uma ótima liquidez, excelente liquidez. E os dividendos que ele pagou aqui, ó, 13 centavos por cota. Pagar aqui, ó, dia 21 de novembro e dia 20 de outubro. Então, ele é uma cotação base de R$10. Ele pagou acima de 1%, 1,3%. Então, um fundo excelente no que diz respeito ao pagamento de dividendos. A gente está vendo aqui, excelente o quê? Mês de novembro e mês de outubro. É preciso ver o histórico deste fundo, mas nos últimos 2 meses ele pagou muito bem. E tá aqui quando eu falo de histórico, então a gente tem um fundo aí de 2018, ó, 2018, 2019, 20, 21 e 22. Por que ele está pagando tanto em 2022? Porque a taxa de juros subiu. E o CDI é um juros que acompanha a Selic. Então se a Selic sobe, os juros desse fundo de papel também vai subir, porque está atrelado ao CDI. E o retorno será maior. Então, se a gente verificar que anos anteriores a Selic estava mais baixa, então o CDI também estava pagando menos, então os dividendos são menores. Eu já tenho aqui aberto o relatório gerencial do fundo, que a gente pode ver no objetivo. Então, o fundo tem como objetivo investimento preponderantemente em certificados recebíveis imobiliários. O fundo está focado em CRIs, especificamente em CRIs. Precisa ler o relatório gerencial, entender tudo, mas o fundo está focado especificamente em CRIs. Público-alvo em geral, tem uma taxa de gestão de 0,8 ao ano, tem taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, tem taxa de administração de 0,20 ao ano. Então, pessoal, a gente tem que ler aqui nos detalhes para entender. Eu estou mostrando aqui
por cima o que é esse fundo imobiliário. Tem a divulgação de rendimentos, aqui ó, distribuição de rendimentos, a divulgação no dia 8, o pagamento é no 13º dia útil, dados adicionais, gestão, administração, escriturador, auditor, informações operacionais. Então são detalhes que o investidor precisa conhecer e precisa ali abrir o relatório gerencial. E aqui que eu quero mostrar para vocês especificamente, ó, 100% em CRI, tá? 100% focado em CRI aqui, ó. Alocação por ativo, 100%, certo? Qual indexador? CDI e IPCA. Então, CDI, que é aquela taxa que eu falei que corre junto à Selic de juros, e o IPCA é inflação. Então, 98,6% está no CDI. 1,04% no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu não vou explicar aqui, mas está relacionado à inflação. Como eu falei, então o CDI ele vai aqui potencializar ou não a questão de pagamento de dividendos, ali os proventos do fundo. Então é esse indexador que vai influenciar, já que ele tem ali 98,6% com esse indexador que é o CDI. Aí ele tem aqui ó, a alocação por segmento. Então aqui a carteira de CRIs dele está em quê? Está alocado aonde? Então ele vai dizer aqui ó, que possui exposição em praticamente todos os segmentos do mercado, porém ele está mais concentrado no segmento residencial. A gente vê aqui ó, 96,5% em residencial. Aqui ele vai falar o rating internacional, né? Ele vai falar aqui ó, são considerados ativos de rating internacional aqueles cuja emissão e ou devedor locatório possuem classificação de risco superior a A-. Ele vai dizer aqui, então, 14% tem um rating internacional, 85,7% sem rating. O que mais nós podemos ver aqui, pessoal? A gente pode ver os rendimentos mensais, retorno total do fundo, histórico de rentabilidade sobre a cota a valor de mercado, o detalhamento de ativos. Então a gente vai ver o que é o CRI, cada CRI, CRI Alpha Reality, CRI Almeida Júnior. Então vai estar aqui, pessoal, mais detalhadamente o que são os CRIs. A gente pode ver aqui que é uma lista grande de CRIs, né? É um fundo diversificado, só que esse fundo diversificado tem bastante CRIs? Sim, tem inúmeros CRIs. É diversificado porque não tem poucos, com toda certeza. Porém, ele está atrelado ali, quase 100% da carteira, atrelado ao indexador do CDI. Está aí então, pessoal, mais um fundo que eu queria compartilhar aqui no canal, o Valora, esse fundo de papel da Valora, que se destina especificamente a fundos CRIs com o indexador do CDI. Então você precisa entender o que é a Selic, você precisa entender o que é o CDI para investir neste fundo, e ele pode, de alguma maneira, se for escolha sua, fazer parte, né, de uma carteira diversificada, mas aí é a escolha individual de cada um. Como eu já falei, a gente já mencionou aqui em outros vídeos, seja eu, seja o Rubem. Legal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.